As mãos de Beatriz, com as unhas pintadas de um vermelho vibrante, seguravam o prato de porcelana com detalhes em ouro puro. O prato que Dona Matilde tanto amava. A única lembrança preciosa de sua juventude. Beatriz olhava com nojo, não exatamente para o prato, mas para a sogra faminta que observava tudo da pequena janela da cozinha dos fundos. Dona Matilde, encolhida, com seus 70 anos pesando dolorosamente sobre os ombros, sentiu o estômago roncar de fome. Uma fome que já durava dias. Uma fome que era alimentada apenas por restos frios e pelo mais profundo desprezo. Beatriz sorriu com crueldade, seus caros brincos de pérola balançando levemente, e com um gesto lento, quase teatral, ela virou o prato de ouro sobre a lata de lixo escura e metálica, deixando comida cara, um pedaço de torta fina, cair e se misturar sobre as sobras nojentas do dia anterior. Matilde levou a mão trêmula à boca, seus olhos marejados instantaneamente, seu corpo frágil tremendo de fraqueza e de uma humilhação tão profunda que cortava a alma. Aquele prato era tudo o que lhe restava de memória feliz. A nora, percebendo o desespero silencioso da idosa, terminou seu ato de maldade e jogou o prato com força dentro do lixo. O som da porcelana fina batendo no metal ecoou pelo quintal como um tapa estalado no rosto de Matilde. Beatriz limpou as mãos uma na outra, como se tivesse tocado em algo imundo. Virou-se com seus sapatos caros e entrou na mansão, deixando a idosa sozinha com sua dor, sua fome e o lixo. O que aquela nora arrogante não imaginava, nem em seus piores pesadelos, era que aquele prato, jogado com tanto desprezo, seria a chave, o instrumento do destino para a maior reviravolta que aquela cidade já presenciou. A reviravolta que destruiria seu império de arrogância e colocaria a justiça no lugar. Se você acredita na justiça divina, se você sabe que o mundo dá voltas e que a mão que humilha é a mesma que um dia implora, fique conosco. Se inscreva agora em nosso canal e ative o sininho, pois o que acontece a seguir é inacreditável e vai renovar a sua fé. Para entender como Dona Matilde chegou a esse fundo do poço, como ela permitiu que a esposa de seu único filho, Ricardo, a tratasse como um animal. Como ela chegou ao ponto de desejar os restos de uma lata de lixo, nós precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar a exatos 20 anos, na pequena e outrora pacata cidade de Nova Esperança, quando a vida ainda era simples. O ar era puro, e o amor era a única verdadeira riqueza que Matilde conhecia. Era o ano de 1985. A cidade mal tinha calçamento em todas as ruas, mas a fazenda Recanto Verde, onde Matilde vivia feliz com seu amado esposo Afonso e seu filho pequeno, Ricardo, era um verdadeiro paraíso na terra. Matilde era conhecida por todos na região por sua bondade infinita, sempre com um prato de comida quente para qualquer viajante ou necessitado que batesse à sua porta. Ela e Afonso trabalharam de sol a sol, lado a lado, para construir aquele patrimônio. Mas o coração de Matilde guardava uma história ainda mais antiga, uma história de antes mesmo de Afonso. Em sua juventude, naquela mesma cidade, ela foi prometida a Arthur, o filho de um comerciante local, um rapaz gentil, educado e sonhador, que lhe deu um presente singelo antes de partir para estudar na capital, um único e lindo prato de porcelana importada, com delicadas bordas de ouro. Ele disse a ela: "Guarde isso, Matilde, pois um dia nós teremos um jantar de reis e usaremos este prato." Mas Arthur nunca mais voltou. As notícias que chegaram meses depois foram trágicas. Diziam que ele havia falecido em um terrível acidente de trem. Matilde, com o coração partido em 1000 pedaços,
Chorou por meses, mas a vida precisava continuar. Eventualmente, ela encontrou conforto e um amor seguro nos braços de Afonso, um homem bom, trabalhador, que a amou e a respeitou profundamente. Ela guardou o prato de ouro, não mais por amor a Arthur, mas como símbolo de uma promessa de felicidade, um lembrete de que a vida era frágil. Afonso, seu marido, sabia da história e respeitava aquela lembrança com nobreza. O tempo, implacável, passou. Adoeceu, e após alguns anos de luta, faleceu, deixando Matilde e Ricardo, agora um homem feito, cuidando sozinhos da fazenda. Ricardo era um bom filho, dedicado, mas ele tinha nos olhos a ambição que faltava aos pais. Ele queria a cidade grande, ele queria mais do que a terra poderia lhe dar. Matilde, com o coração apertado de mãe, mas querendo a felicidade do filho, concordou em vender parte das terras para pagar os estudos caros de administração na capital. E foi lá, longe dos olhos e dos valores da mãe, que o destino começou a tecer sua teia sombria. Ricardo, um rapaz simples do interior, ficou completamente deslumbrado com as luzes, com o luxo e com a velocidade da vida urbana. E foi lá que ele conheceu Beatriz. Beatriz era linda, sofisticada, dona de uma elegância que cegava. Mas por dentro, ela tinha um coração frio como gelo e uma ambição que superava em muito a de Ricardo. Ela viu nele, não um homem, mas uma oportunidade, um caipira com terras, um degrau para ela subir. Ela o seduziu, o envolveu. O envenenou com ideias de grandeza e poder. Eles se casaram em uma cerimônia luxuosa na capital, uma festa para a qual Matilde mal foi convidada. E quando chegou, sentiu-se um peixe fora d'água com seu vestido simples de linho, sendo olhada de cima a baixo pelos convidados de Beatriz. A primeira visita de Beatriz à fazenda Recanto Verde foi um desastre completo. Ela reclamou do cheiro dos animais, da poeira da estrada de terra, da simplicidade da casa. Ela disse a Ricardo, na frente de Matilde, que aquele lugar era um atraso de vida, um chiqueiro. O filho, agora completamente cego pela paixão e dominado pela ganância da esposa, concordou com ela. A decisão foi tomada naquela mesma semana, contra todas as lágrimas e súplicas de Matilde. Venderiam o Recanto Verde, o último pedaço de felicidade de Matilde, o lugar onde ela construiu sua família, para comprar uma mansão na área mais nobre de Nova Esperança. E agora crescia rapidamente com a chegada de novas indústrias. Matilde chorou por dias. Ela implorou ao filho. Ela se agarrou à porteira. Mas a influência de Beatriz era mais forte que qualquer amor materno. A fazenda foi vendida por uma fração de seu valor real, apenas pela pressa em fechar negócio. A mansão foi comprada, um palacete moderno, frio, cheio de vidro e mármore. E foi ali que o inferno pessoal de Dona Matilde começou. Ela não foi instalada em um quarto de hóspedes, como seria de se esperar. Beatriz a colocou no minúsculo quarto dos fundos, um antigo depósito de ferramentas, úmido, escuro e sem janela, apenas com uma porta que dava para o quintal. Beatriz rapidamente tomou controle absoluto da casa e, principalmente, das finanças. Ricardo, agora ocupado com supostos novos negócios, todos eles idealizados por Beatriz e financiados pela venda da fazenda, mal via a mãe. Ele saía cedo e voltava tarde, e quando a via, Beatriz sempre estava por perto, impedindo qualquer conversa. Foi então que Beatriz começou a controlar a comida de Matilde. Primeiro, eram porções menores, servidas com desdém pela empregada,
que era instruída a vigiá-la. Depois, eram apenas os restos do jantar farto do casal. Matilde, orgulhosa demais para contar ao filho o que estava passando, comia calada, chorando escondida no seu quarto escuro. A situação piorou drasticamente quando Beatriz, fuçando as poucas coisas da sogra, encontrou o prato de ouro. Matilde o mantinha em sua pequena mala de couro, enrolado em um pano de prato antigo. Beatriz o arrancou de suas mãos. Ela zombou da velha, perguntando que direito ela tinha de possuir algo tão valioso. Acusou-a de tê-lo roubado. Matilde implorou. Contou a história de Arthur, de sua juventude. Beatriz riu alto, uma risada cruel. Ela tomou o prato e disse que ele agora faria parte da decoração da sala de jantar, um lugar onde Matilde era estritamente proibida de entrar. A humilhação se intensificou e se tornou um ritual sádico. Beatriz passou a servir os restos de comida para Matilde naquele prato. Ela obrigava a velha a comer no quintal, sentada em um caixote, exposta ao frio, ao vento, como se fosse um animal de estimação indesejado. E então veio o dia fatídico, o dia da cena inicial. Beatriz estava planejando dar uma grande festa para a alta sociedade da cidade. E um convidado que a visitou mais cedo elogiou o belo prato de ouro que estava na estante. Beatriz, para mostrar seu poder absoluto e sua crueldade sem limites, decidiu naquele instante que o prato estava contaminado pela velha, que não era mais digno de sua sala. E assim chegamos ao momento em que Matilde, faminta, assiste sua última lembrança, o último símbolo de sua dignidade sendo jogado no lixo, misturado aos restos e à sujeira. A fome de Matilde não era apenas física, era uma fome de respeito, de um pingo de humanidade. Beatriz parecia ter um prazer sádico, doentio, em quebrar o espírito daquela mulher, que só lhe havia feito o bem. Ricardo, o filho, se tornara um fantoche. Ele passava pela mãe no quintal e mal a olhava, seus olhos vidrados nas planilhas de gastos que Beatriz lhe dava, nas promessas de riqueza que nunca se concretizavam. Ele estava dominado pelo perfume caro e pelas palavras afiadas da esposa. Matilde tentou falar com ele uma última vez, e esperou na entrada da garagem. A noite estava fria. O cardigan cinza, poído, não era suficiente para aquecê-la. Ela segurou o braço do filho, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ricardo, ela sussurrou, sua voz falhando. Eu estou com fome, minha filha. Eu não como direito há dias. Ricardo parou, seu rosto uma máscara de confusão. Mas antes que ele pudesse sequer processar a informação, a voz de Beatriz cortou o ar vinda da porta da cozinha. Ela o chamou. Ricardo, querido, o jantar está esfriando. Venha, deixe sua mãe com esse drama. Ela faz isso para chamar atenção. Ricardo baixou os olhos, incapaz de encarar a mãe. Ele soltou gentilmente o braço dela e disse: Vá para o seu quarto, mãe. Por favor, não me envergonhe na frente da Beatriz. Aquela foi a noite em que o coração de Matilde se partiu de vez. Ela entendeu que havia perdido o filho para sempre. A humilhação do prato, dias depois, foi apenas o golpe final. A pá de cal em sua esperança. Quando Beatriz bateu à porta da mansão, Matilde ficou paralisada por um minuto inteiro, o som do prato no metal ainda ecoando em seus ouvidos. O cheiro do lixo invadiu suas narinas, misturado ao cheiro adocicado do resto de torta. A fome falou mais alto que o orgulho, mais alto que a vergonha. Ela olhou para os lados. A rua estava vazia. O sol da manhã batia forte. Com as mãos trêmulas, ela se aproximou da lata de lixo. Ela fechou os olhos e enfiou a mão. Sentindo a textura fria e molhada dos sacos, o nojo subindo pela garganta. Seus dedos tocaram a borda fria da porcelana. Ela puxou o prato. Estava sujo, manchado de café e restos de comida. Matilde o abraçou contra o peito,
chorando silenciosamente. Ela não podia voltar para aquele quarto. Ela não podia mais viver daquela maneira. Com o prato sujo escondido debaixo do cardigã velho, Dona Matilde abriu o portão dos fundos. O portão que ela só usava para sair e voltar. E saiu para a rua. Ela andou sem rumo, seus pés doendo dentro dos sapatos gastos, seu estômago vazio doendo terrivelmente. Ela chegou à praça central da cidade, a mesma praça onde, 50 anos antes, ela conversava e sonhava com Arthur. Ela se sentou no banco mais afastado, debaixo de uma grande árvore, tirou o prato e começou a limpá-lo metodicamente com a barra do seu cardigã. Ela pensou consigo mesma: eu vou vender isso. Eu preciso vender este prato. Eu preciso comprar pão. Eu não aguento mais esta vida. Ela olhava para o prato, sua única e última posse, e se perguntava quanto alguém pagaria por ele. Foi exatamente nesse instante que um carro preto, grande e luxuoso, parou na rua em frente. Um motorista uniformizado desceu e abriu a porta traseira. Um homem alto, de cabelos completamente grisalhos, mas com uma postura forte, vestindo um terno impecável, desceu. Ele parecia estar indo em direção ao banco na esquina, mas seus olhos, de alguma forma, pararam em Matilde. Ele franziu o senho. Ele caminhou devagar, não para ela, mas para o objeto brilhante que ela segurava em suas mãos. Matilde se encolheu, pensando que ele era um guarda, que a acusaria de roubo, que a levaria presa. O homem parou a poucos metros. Ele olhou fixamente para o prato de ouro. Sussurrou um nome que Matilde não ouvia há 50 longos anos. Ele disse: Matilde. Ela levantou os olhos, assustada. Seu coração disparou. O homem se aproximou mais um passo. Seu rosto agora, uma mistura de choque, reconhecimento e uma profunda tristeza. Ele disse: Matilde, sou eu, Arthur. Matilde olhou para aquele homem rico, poderoso, e não o reconheceu. O Arthur que ela conhecia era um rapaz simples, sonhador. Ele viu a confusão nos olhos dela. Ele apontou para o prato. Eu lhe dei isso em 1935, na feira de São João. Eu disse que um dia nós jantaríamos como reis. Você se lembra? O mundo de Matilde girou. O ar lhe faltou. Arthur não estava morto. Ele estava ali, na sua frente. E ele era, visivelmente, um homem muito, muito rico. Arthur viu o estado deplorável dela, a magreza extrema, as roupas gastas, a sujeira em suas mãos por causa do lixo. Ele não fez perguntas ali, na frente de todos. Ele apenas tirou o paletó caro de seus ombros e colocou sobre os ombros trêmulos dela. Ele disse ao motorista: cancele minha reunião no banco. E então, ele estendeu a mão para a mulher que ele, no fundo de sua alma, nunca esqueceu. Matilde hesitou. Sua mão trêmula e suja não ousava tocar a mão limpa e forte daquele homem. 50 anos de dor, de trabalho duro, de viuvez e agora de humilhação profunda a separavam daquele homem que parecia ter saído de um sonho. Arthur, percebendo sua hesitação, pegou a mão dela com gentileza. Ele não demonstrou repulsa pela sujeira. Ele apenas a segurou com firmeza, como se dissesse que ela estava segura. Ele a guiou para o carro. O motorista abriu a porta traseira. Matilde nunca havia entrado em um carro tão luxuoso. O cheiro de couro e madeira nobre a envolveu. Ela ainda segurava o prato de ouro com a outra mão, como se fosse sua única âncora naquele mundo virado de cabeça para baixo. Arthur sentou-se ao lado dela e disse ao motorista para levá-los ao grande hotel da cidade, o lugar mais caro e luxuoso de Nova Esperança. Durante o curto trajeto, o silêncio era pesado. Matilde olhava para as próprias mãos, envergonhada de sua aparência.
Arthur apenas observava o perfil dela, vendo as marcas profundas que a vida difícil havia deixado em seu rosto, mas ainda reconhecendo os mesmos olhos gentis que ele amou na juventude. Ele contou brevemente sua história. Ele não morreu naquele acidente de trem, mas ficou gravemente ferido e perdeu a memória por quase um ano. Quando se recuperou, sua família, que nunca aprovou o namoro, o havia proibido de voltar, dizendo que Matilde já havia se casado com outro. Desolado, ele foi enviado para estudar no exterior. Lá, ele estudou, trabalhou incansavelmente e construiu um império. Ele se tornou um dos homens mais ricos do país, dono de bancos, indústrias e inúmeras propriedades. Ele havia se casado, tido filhos que agora eram adultos, e era viúvo há 5 anos. Ele só voltou a Nova Esperança naquela semana para finalizar a compra de um grande terreno industrial. E decidiu passar pela Praça Antiga por pura nostalgia. E então, ele a viu. Ele viu o prato, no hotel. Arthur pediu a suíte presidencial. Ele chamou o serviço de quarto e pediu que trouxessem comida, muita comida, e pediu a uma funcionária do hotel que comprasse roupas novas e elegantes para Matilde. Ele a tratou com uma delicadeza, um respeito que ela não conhecia há décadas. Enquanto comia, primeiro com vergonha, depois com a urgência da fome, Matilde, entre lágrimas e soluços, contou tudo. Contou sobre o bom Afonso, sobre a morte dele, sobre a ambição de Ricardo, sobre a venda da fazenda, e então sobre Beatriz. Contou sobre o quarto dos fundos, sobre a fome, sobre as humilhações diárias, e finalmente sobre o prato sendo jogado no lixo naquela manhã. A cada palavra, o rosto de Arthur se fechava. A gentileza dava lugar a uma fúria fria, controlada, assustadora. Ele não era mais o rapaz sonhador da praça. Ele era um homem poderoso que acabara de descobrir que a mulher que ele ainda amava, no fundo de sua alma, estava sendo torturada e tratada como um animal pela própria família. Enquanto isso, na mansão, Beatriz notou a ausência da sogra. Ela procurou no quarto dos fundos, a velha não estava. Ela foi ao quintal. A lata de lixo estava lá, mas o prato de ouro não estava mais. Beatriz gelou. Ela correu para dentro gritando por Ricardo. Ela disse que a velha louca havia fugido e roubado seu prato de decoração. Ricardo, pela primeira vez, hesitou. Ele disse, Beatriz, mas aquele prato era dela. Beatriz deu um tapa forte no rosto dele. Ela gritou que ele era um fraco, um inútil, que a velha os denunciaria por maus tratos, que eles teriam problemas sérios. Ela o forçou a pegar o carro imediatamente e procurar pela mãe. Eles rodaram pela cidade desesperados. Perguntaram no hospital, perguntaram na delegacia. Ninguém a tinha visto. Foi quando Beatriz teve uma ideia sinistra. Ela foi até a casa de suas amigas, as mesmas do chá da tarde, e começou a espalhar a história. Ela disse que a pobre Matilde estava ficando senil, que ela havia desenvolvido uma obsessão perigosa por aquele prato e que havia fugido de casa com ele, que ela era um perigo para si mesma. Ela pintou um quadro de nora dedicada e preocupada, cuidando de uma sogra ingrata e mentalmente instável. A notícia venenosa começou a se espalhar como fogo pela alta sociedade de Nova Esperança. Ricardo, humilhado, apenas a seguia, calado. A busca continuou até o início da noite, quando um funcionário do banco de Ricardo, o banco onde ele tinha suas dívidas, ligou para ele. O funcionário disse, Doutor Ricardo, eu acho que vi sua mãe há poucas horas. Ricardo perguntou onde, desesperado. O funcionário respondeu, ela entrou no grande hotel e ela estava acompanhada por ninguém menos que o senhor Arthur Monteiro, o dono do Banco Nacional. O telefone caiu da mão de Beatriz. Arthur Monteiro. O homem mais rico do estado,
o magnata que estava na cidade, o homem que ela sonhava em conhecer, que ela planejava bajular para conseguir mais empréstimos para os negócios falidos de Ricardo. Ela não entendeu a conexão, mas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela obrigou Ricardo a ir imediatamente para o hotel. Eles precisavam pegar Matilde de volta, alegar que ela estava louca, antes que ela pudesse falar qualquer coisa para aquele homem. A tempestade estava formada. A humilhada estava agora na suíte mais cara da cidade, limpa, alimentada e protegida pelo homem mais poderoso do país. E os vilões estavam a caminho, armados apenas com suas mentiras e seu desespero crescente. A verdadeira batalha, a batalha pela justiça, estava prestes a começar naquele saguão de hotel. Ricardo e Beatriz chegaram ao grande hotel como um furacão de arrogância. Beatriz, recomposta, vestiu sua melhor máscara de preocupação e aflição. Ela exigiu na recepção ver o senhor Arthur Monteiro, alegando uma emergência familiar gravíssima. O gerente do hotel, um homem treinado para lidar com pessoas ricas e seus escândalos, barrou a entrada com educação firme, dizendo que o senhor Monteiro estava em uma reunião privada e não podia ser perturbado de forma alguma. Beatriz, perdendo a paciência, começou a fazer um escândalo. Ela gritou no meio do saguão luxuoso que sua sogra, idosa e doente, mentalmente instável, estava sendo mantida em cativeiro naquele hotel. Nesse exato momento, o plim suave do elevador soou e as portas douradas se abriram. Arthur Monteiro saiu, impecavelmente vestido com um terno escuro. Ao seu lado, caminhando de cabeça erguida, estava Dona Matilde. Mas não era a mesma mulher de horas atrás. Ela havia tomado banho, seus cabelos grisalhos estavam penteados com elegância e ela vestia um tailleur de seda azul marinho. Simples, mas de corte perfeito, comprado às pressas por uma assistente de Arthur. Ela parecia mais magra, sim, mas seus olhos antes opacos de fome e tristeza, agora brilhavam com uma nova e serena determinação. Ricardo parou, chocado com a transformação da mãe. Ela parecia outra pessoa. Beatriz, no entanto, partiu para o ataque como uma serpente. Ela correu até Matilde, tentando agarrar seu braço, gritando: "Mamãe, graças a Deus nós te encontramos. Nós estávamos tão preocupados. A senhora fugiu. Está confusa. Vamos para casa." Arthur, com um movimento rápido e firme, se interpôs entre as duas mulheres. Sua presença física era uma muralha. Ele olhou para Beatriz com um frio nos olhos que ela nunca tinha visto em homem nenhum. "Senhora", ele disse, com a voz baixa, controlada e cortante, "eu acredito que você seja Beatriz, a esposa de Ricardo. Dona Matilde acabou de me contar tudo sobre a sua hospitalidade." A palavra hospitalidade foi dita com tanto veneno, com tanto desprezo, que Beatriz recuou um passo, instintivamente. Ricardo gaguejou: "Senhor Monteiro, é um mal-entendido. O senhor não entende. Minha mãe não está bem. Ela inventa coisas. Ela está doente." Arthur virou seu olhar para Ricardo e foi um olhar de profundo nojo, um olhar que media o rapaz de cima a baixo e não encontrava nada. Ele disse: "Ricardo, eu conheci sua mãe 50 anos antes de você sequer nascer. Eu sei exatamente quem ela é, e agora eu sei exatamente o que vocês dois fizeram. A senhora Matilde não está confusa. Ela estava, até poucas horas atrás, faminta." Beatriz tentou argumentar, dizer que era mentira, mas Arthur levantou a mão, calando-a. Ele chamou o gerente do hotel e disse: "Por favor, chame a segurança e retire este casal da minha frente. Eles estão perturbando minha hóspede." Beatriz gritou: "Você não pode fazer isso. Ela é nossa família. Ela é mãe dele." Arthur então fez a coisa mais importante. Ele não decidiu por ela. Ele se virou para Matilde, na frente de todos, e perguntou
com clareza: Matilde, você quer voltar com eles? Matilde olhou para o filho, Ricardo, que não conseguia sustentar seu olhar, seus olhos fixos no tapete caro do hotel. Ela viu nele a fraqueza, a covardia, a omissão que permitiu sua tortura diária. E ela olhou para Beatriz, e viu o ódio puro, a raiva de ter sido descoberta, brilhando nos olhos da nora. Pela primeira vez em anos, talvez em décadas, Matilde ergueu a cabeça. Sua voz saiu firme, mais forte do que ela imaginava. Ela disse: Não, eu nunca mais voltarei para aquela casa. Minha família é quem me respeita, e vocês não me respeitam. Arthur sorriu levemente, um sorriso de pura satisfação. Ele disse: Então está decidido. Segurança. Ricardo e Beatriz foram arrastados para fora do hotel, sob os olhares chocados dos funcionários e de alguns hóspedes que assistiam a tudo. Beatriz gritava ameaças, dizia que processaria Arthur, que ele estava sequestrando uma idosa, que eles se arrependeriam. Mas Arthur era blindado contra aquele tipo de gente. Naquela noite, na suíte presidencial, cercada de conforto, e pela primeira vez em muito tempo, dignidade, Arthur fez a proposta que mudaria tudo. Ele disse: Matilde, eu nunca te esqueci. Eu vivi uma vida boa, construí o império, mas sempre faltou algo. Sempre faltou a paz que eu tinha quando conversava com você naquela praça. Eu voltei a esta cidade por negócios, mas agora eu sei que o destino me trouxe de volta por você. Eu sou viúvo, você é viúva. Nós não temos mais 18 anos, mas podemos ter os melhores anos de nossas vidas, a começar agora. Case-se comigo, Matilde. Matilde ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para o prato de ouro que agora estava limpo e brilhando sobre a mesa de centro da suíte. Ela pensou em Ricardo, o filho que ela ainda amava, apesar de tudo, o filho que a havia abandonado. Ela sentiu medo de ser um fardo para Arthur, um homem tão rico e importante. Ela disse: Arthur, eu sou uma velha, eu estou doente, pobre, eu fui humilhada, eu comi lixo. Ele pegou as mãos dela, as mãos enrugadas pelo trabalho na fazenda e pela sujeira do lixo daquele dia. Ele disse: Você é a mulher mais forte que eu conheço, Matilde. Você sobreviveu. E para mim, você nunca deixou de ser a rainha daquela praça. Matilde, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto, aceitou. O casamento foi discreto, realizado dias depois, apenas com os filhos de Arthur presentes. Mas foi noticiado em todas as colunas sociais do país. A viúva misteriosa, que fisgou o magnata Arthur Monteiro. Beatriz e Ricardo leram a notícia no jornal, em sua mansão fria. Beatriz estava histérica. Ela quebrou vasos, ela jogou coisas em Ricardo, chamando-o de fraco, de idiota, por não ter controlado a própria mãe. Ela percebeu que havia perdido, não apenas a sogra, mas a chance de ouro de se conectar com Arthur Monteiro. Ricardo, por sua vez, estava em pânico por um motivo muito mais prático. Os negócios dele, todos mal administrados e baseados em gastos fúteis de Beatriz, estavam indo de mal a pior. E o principal credor de todas as suas dívidas era, justamente, o Banco Nacional, propriedade integral de Arthur Monteiro. A vingança de Arthur não foi imediata, não foi barulhenta. Foi fria, silenciosa e calculada como um movimento de xadrez. Na semana seguinte ao casamento, todas as linhas de crédito de Ricardo foram cortadas sem aviso prévio. As notas promissórias venceram e não foram renovadas. O banco executou a dívida total imediatamente. Ricardo não tinha como pagar. A mansão, o único bem que restava da venda da fazenda de Matilde, foi colocada como garantia. Beatriz implorou. Tentou ligar para os escritórios de Arthur, mas foi barrada por secretárias treinadas. Ricardo foi ao banco, tentou falar com gerentes,
mas as ordens vinham de cima, do topo, e eram inegociáveis. Em menos de um mês, eles receberam a ordem de despejo. A mansão iria a leilão público. O dia do leilão foi marcado. Era uma tarde cinzenta e chuvosa. Ricardo e Beatriz estavam na frente da casa, na calçada, vendo seus móveis de luxo sendo retirados e enfileirados na grama molhada. Alguns curiosos da alta sociedade, os mesmos que frequentavam as festas de Beatriz e riram de Matilde, agora cochichavam sobre a queda vertiginosa do casal. Um carro preto parou silenciosamente. O mesmo carro. Arthur Monteiro desceu, impecável, abriu um grande guarda-chuva preto e foi até a porta dos fundos, onde o motorista abriu a porta para Dona Matilde Monteiro. Ela desceu, usando um casaco de lã elegante, cor de marfim. Ela parecia saudável, seus olhos estavam serenos. Ela não demonstrava ódio, apenas uma calma observação. O leiloeiro iniciou os lances. Vários empresários locais, vendo uma oportunidade, tentaram dar lances baixos. Arthur esperou. Quando o leiloeiro estava prestes a bater o martelo, Arthur fez apenas uma oferta, cobrindo o valor total da dívida e mais 50%. Um silêncio mortal caiu sobre os presentes. Ninguém ousou competir com Arthur Monteiro. O martelo bateu. Vendido. A mansão estava vendida para Arthur Monteiro. Arthur pegou a escritura com seu advogado, caminhou pela grama molhada até Matilde e entregou o documento a ela. Ele disse: "É sua, minha querida. Faça o que quiser com ela." Ricardo, vendo aquela cena, vendo a mãe se tornar dona da casa de onde ele a deixou ser humilhada, não aguentou. Ele caiu de joelhos na grama molhada, sujando as calças caras. Ele chorou alto, um choro de desespero e arrependimento, pedindo perdão à mãe. Ele gritou: "Mãe, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu fui cego, eu não sabia o que ela fazia. Eu fui um tolo." Matilde olhou para o filho. Seu coração de mãe ainda doía ao vê-lo daquele jeito. Beatriz, no entanto, se levantou com fúria, os olhos vermelhos de ódio. Ela gritou: "Sua velha bruxa, você planejou isso, você roubou tudo de nós, você nos destruiu." Arthur fez um sinal para seus seguranças, que calmamente impediram Beatriz de avançar em direção a Matilde. Matilde caminhou lentamente até Ricardo. Ela não o ajudou a se levantar. Ela apenas o olhou de cima. Ela disse: "Ricardo, a cegueira foi uma escolha sua. Eu te avisei. Eu pedi sua ajuda quando eu estava com fome e você me deu as costas para não me envergonhar na frente dela." Ela olhou para a mansão, a casa fria onde ela sofreu suas piores humilhações. E então, ela olhou para Beatriz, que tremia de raiva contida. Matilde disse a Arthur: "Eu não quero esta casa. Ela tem memórias demais. Ela cheira a tristeza." Arthur assentiu, compreendendo perfeitamente. Matilde então se virou para Ricardo e Beatriz, ainda no chão e na calçada. Ela disse: "Mas vocês podem ficar." Beatriz a olhou confusa, uma faísca de esperança em seus olhos. Matilde continuou, com a voz firme: "Vocês podem ficar, no quarto dos fundos, no mesmo quarto úmido e escuro onde eu vivi. E vocês comerão os restos da cozinha do grande hotel de meu marido, que serão enviados para cá todos os dias, para que vocês nunca se esqueçam do sabor da humilhação. Vocês saberão exatamente o que eu passei." Ricardo chorou, aceitando qualquer coisa. Beatriz gritou que preferia morrer a viver daquela forma. Matilde deu de ombros e disse: "A escolha é sua, assim como a minha foi sair daqui e viver." Matilde e Arthur entraram no carro. Antes de fechar a porta, Matilde olhou para a lata de lixo perto do portão. A mesma lata de lixo. Ela pediu ao motorista para parar por um segundo. Ela desceu,
caminhou até a lata de lixo e tirou de sua bolsa o prato de ouro. Ela o olhou por um instante, e então, com calma, o colocou dentro da lata de lixo. Arthur, da janela, perguntou: "Por quê, Matilde?" Matilde respondeu: "Porque eu não preciso mais dele. Minha felicidade não é mais uma lembrança do passado, Arthur. Ela é o meu presente." Eles foram embora. Ricardo e Beatriz foram vistos por meses vivendo nos fundos da mansão, que ficou fechada, acumulando poeira. Ele, abatido, foi visto catando latas na rua para sobreviver. Ela, irreconhecível, envelhecida pelo ódio e pela miséria. Dona Matilde e Arthur viveram felizes por mais 10 anos. Eles viajaram o mundo, mas voltaram para Nova Esperança, onde ela fundou o Lar Recanto Verde, um abrigo para idosos desamparados, garantindo que ninguém nunca mais passasse fome ou a humilhação que ela passou. E assim, a história de Dona Matilde nos ensina uma lição poderosa, uma lição que nunca envelhece. A vida, meus amigos, é como uma roda gigante. Às vezes estamos do topo, olhando o mundo de cima, achando que somos invencíveis, como Beatriz estava em sua mansão. E às vezes, estamos lá embaixo, no fundo do poço, comendo o pó da humilhação, como Matilde estava, olhando para uma lata de lixo. Mas o destino tem uma regra clara: a roda nunca para de girar. O erro fatal de Beatriz não foi apenas a crueldade. Foi a arrogância de acreditar que ela ficaria no topo para sempre. Ela jogou fora não apenas um prato, ela jogou fora o respeito, a compaixão, a decência e a própria humanidade. E o que jogamos no lixo da vida, meus caros, o destino faz questão de nos devolver. Matilde, mesmo no fundo do poço, segurou sua dignidade, simbolizada por aquele prato. Mas a verdadeira virada não foi quando Arthur a encontrou. A verdadeira virada foi quando ela decidiu que merecia mais do que o lixo. Foi quando ela decidiu abrir aquele portão e sair. Arthur foi o instrumento do destino, mas a decisão de lutar foi dela. O prato de ouro salvou Matilde, não pelo seu valor em dinheiro, mas porque ele a fez sair para a rua. Ele a expôs ao destino que a esperava. Quantas vezes nós mesmos somos tratados como lixo por aqueles que deveriam nos amar, por aqueles para quem dedicamos nossa vida? Quantas vezes engolimos a humilhação em silêncio, com medo de perder o pouco que achamos que temos? A história de Matilde nos pergunta hoje: até quando? Até quando você vai aceitar menos do que você merece? O que você precisa resgatar do lixo da sua vida? Ou talvez, o que você precisa jogar fora de vez, para mudar sua história? Ricardo, o filho, nos ensina sobre a fraqueza, sobre o perigo da omissão. Ele nos mostra como a ambição errada e a influência de pessoas más podem nos fazer virar as costas para quem mais nos amou no mundo. Ele perdeu a mãe e perdeu a fortuna, tudo por não ter a coragem de ser um homem justo. E Beatriz, ela teve exatamente o que merecia. O destino cobrou a conta e, com juros altos, ela provou do próprio veneno. Teve que viver na pele exatamente a humilhação que ela impôs à sogra. A justiça divina pode tardar. Ela pode parecer que esqueceu de nós, mas ela nunca falha. Ela é paciente. Ela é silenciosa e ela espera o momento certo para agir. Você já se sentiu como Matilde, humilhado, desprezado e sem saída? Você conhece alguém como Beatriz, que usa seu poder, mesmo que seja pouco, para pisar nos outros? E o mais importante, você tem sido um Ricardo, silencioso, omisso diante da injustiça que acontece bem na sua frente. Pense sobre isso. A vida não esquece. O que você planta, você inevitavelmente um dia colhe. O prato de ouro que foi jogado no lixo
no fim das contas, serviu apenas para mostrar quem realmente tinha valor e quem era o verdadeiro lixo naquela casa. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a justiça é real e que ninguém, absolutamente ninguém, merece ser humilhado, deixe seu like, se inscreva agora em nosso canal, o Guardião das Lições, e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que a roda gigante da vida sempre gira. Comente abaixo qual foi a maior lição que você tirou da história de hoje. Nós lemos todos os comentários. Fiquem com essa reflexão e lembrem-se, não importa o quão sujo o mundo tente te deixar, seu valor interior é o ouro que ninguém pode jogar fora. Até a próxima história.